É isso aí, conabistas. Estamos de volta para mais uma entrevista do Conabis 2015 e hoje a nossa convidada é a Luciana Boatê. Ela é professora de Direito Penal lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ela vai conversar um pouco com a gente sobre esse debate que está tendo no STF a respeito da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Luciana, agradeço muito aí a sua disposição em participar. Eu sei que é difícil conciliar a agenda, mas o Congresso Online nos ajuda nesse sentido. Não vou enrolar muito, já vou passar a bola para você contar um pouco como é que foi essa experiência de participar do julgamento que está rolando lá no STF e o que você acha que vai mudar se o STF vir a descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal. Bom, olá para todo mundo. Bom, o STF está discutindo um processo que se iniciou há algum tempo atrás, então a gente também estava muito ansioso que isso não demorasse muito, mas o próprio início do julgamento todo mundo assistiu e viu que tem várias nuances, né, adiamentos, então ainda não dá para prever quanto tempo vai demorar. Mas a questão principal, que eu acho que é um momento histórico, embora também não vai resolver todos os problemas, eu acho que a questão principal é o embate das ideias, né, e das perspectivas frente à política de drogas. Claramente, todo mundo pôde assistir, né, de um lado, toda uma defesa dos direitos individuais, toda uma defesa das liberdades, e de outro, argumentos absolutamente toscos, né, com base no medo, na ideia de medo, com base ou melhor, sem base em qualquer evidência. Então, o que a gente espera é que prevaleça esse debate de ideias, pé no chão, baseado na racionalidade, nos direitos, e não baseado no medo ou no preconceito, porque, acima de tudo, o que a gente vê dessa política atual é que ela, além de não ter nenhum fundamento científico, ela é baseada no medo e no preconceito. Eu acho que o STF pode nos ajudar a olhar para esse tema com um olhar, uma perspectiva constitucional mesmo, dos direitos humanos, ao invés de olhar sempre com a ideia da repressão, da polícia e da prisão. Em relação ao como está hoje, Luciana, a lei como ela está hoje, e essa imprecisão que tem para diferenciar claramente quem é usuário, quem é traficante, quais foram os efeitos dessa lei, né? Em relação aos presos, quem é que está sendo preso? Acho que seria a pessoa ideal para contar um pouquinho para a gente disso. Eu assim, sou uma crítica dessa lei desde o início. Apesar de reconhecer que teve avanços, claro, se a gente for comparar com a lei da ditadura militar, essa lei de 2006 teve grandes avanços, né, podendo ser destacado aqui todo um reconhecimento de direitos e da redução de danos e também a chamada despenalização do usuário, que está no artigo 28, que foi uma mudança positiva em relação ao que se tinha antes no artigo 16, né, que era a criminalização da posse para uso pessoal. Porém, o que acabou acontecendo na prática, quando a gente olha todos os processos, que foi a pesquisa que eu fiz em 2009, a gente verifica que esse distanciamento na resposta penal entre aquele usuário e o traficante, que o traficante sujeito a uma pena mínima que aumentou para 5 anos, que foi um absurdo, né, absolutamente desproporcional, e ao mesmo tempo por assim dizer, se facilitou, se reduziu a intervenção penal no usuário, mas sem uma distinção clara. Então, hoje, o que se tem é um usuário ainda dentro da esfera penal, ainda passível, né, de sofrer restrições à sua liberdade, embora ele não possa ser preso nem encaminhado para uma cadeia, né? Mas isso vai depender dele ser tratado como tal. O que a gente verifica se é um usuário pobre, dependendo do local de moradia, da condição social, da classe a que pertence aquele usuário, as chances dele ser preso pela polícia como traficante, com base no artigo 33, é muito grande. E isso a gente também pode indicar como base para essa afirmação o que veio dos dados aqui do Rio de Janeiro e de Brasília, né? Mais de 90% presos em flagrante, o que significa que a polícia não investiga, são as circunstâncias da flagrância que são levadas em consideração. Temos mais de 65% deles primários, 80% sem estarem armados, com pequenas quantidades. Se a gente for analisar as quantidades, então é absurdo. Tem gente sendo presa
como traficante com 1 grama de cocaína, né, ou com 10 gramas de maconha, o que são quantidades que, se a gente for olhar em outros países, são quantidades absolutamente irrisórias. E aí que surge esse desafio para a STF, né, porque a descriminalização, caso reconhecida, ela sem dúvida vai dar um tratamento muito mais digno para o usuário. Porém, isso vai demandar da polícia que o trate como tal. Se a polícia também começar a utilizar, sem qualquer parcimônia, o artigo 33, né, achando que a descriminalização vai impedi-lo de agir em relação aos usuários, a gente pode ter, inclusive, um incremento no número de presos, reforçando esse drama atual que é hoje. Né, o número de presos por tráfico, especialmente de mulheres, tem crescido muito, né, ou seja, cada vez mais tem gente encarcerada com base no artigo 33. E isso tem reflexo no sistema penitenciário, isso de fato a gente tem que ter uma atenção especial a isso, porque não adianta descriminalizar se a polícia continuar agindo como ela sempre agiu. E não devemos esquecer também que a Associação dos Delegados de Polícia atuou como amicus curiae contra a descriminalização, que eu acho também que é um dado que a gente não pode deixar passar desapercebido, ou seja, há toda uma lógica policial repressiva no sentido de manter essa política como ela está. Né, inclusive de outras entidades também que atuaram como amicus curiae, interesses mesmo comerciais em constranger os usuários para serem clientes das comunidades terapêuticas, né, essa ideia de bem contra o mal, de que os usuários são pessoas absolutamente indignas de direito. Né, em resumo, essa é a questão. Essa política trata os usuários como objeto e não como sujeito de direitos. Descriminalizar vai ser muito importante simbolicamente, mas se a gente não tiver uma preocupação e não continuar muito atento, os efeitos podem ser perversos em relação ao que se buscava com esse julgamento. Parece que a brecha aí ela pode aumentar, porque a gente despenalizou para o usuário, isso passa uma mensagem no sentido de que, tudo bem, o usuário ele não tem que ser tratado com cadeia, mas ele ainda tem que ser orientado. O voto do Gilmar Mendes foi no sentido de que o artigo continuaria igual, só que ele ficaria no âmbito administrativo, né? Então, o critério de definição de usuário, de traficante, segue o mesmo critério subjetivo, de condições, de antecedentes, de local dos fatos. Então, isso que você falou me parece evidente, assim, que na prática a coisa pode continuar, pode até piorar. E como é que a gente, como ativista, pode fazer para chegar junto desses delegados de polícia, para estar pressionando a atuação policial para que eles não considerem qualquer um traficante? Eu acho que esse ponto que você colocou é muito importante, né? O voto do Gilmar, ele também não é um voto tão garantista de direitos assim, né? Na verdade, o que ele está fazendo é transpondo o modelo de Portugal, que é o modelo das comissões de prevenção à toxicodependência, com esse nome, e indicando para o legislador aqui no Brasil que faça o mesmo. Então, é um voto que está, assim, numa fronteira entre a garantia de direitos e a intensificação da intervenção do poder público na esfera administrativa. Quando ele fala que não deixa de ser proibido, mas esse seria um ilícito civil, né, isso, no primeiro momento, levaria para os juizados civis, mas ele também indica que o legislador, que o parlamento, que o Congresso, estabeleça uma lei naquele sentido. Então, eu acho que esse acompanhamento dos ativistas, dos acadêmicos, de todos aqueles que têm interesse nesse tema, vai ser muito importante, né? Não só no julgamento, que ainda não acabou, ou seja, não se tem garantia que todos vão seguir o voto do Gilmar Mendes, né? A previsão de alguns votos, inclusive contrários, que eu não sei, não poderia falar aqui porque também não tenho certeza, mas nem todos vão concordar com ele, mas os que concordarem, também a gente tem que olhar com muito cuidado o que seria essa administrativização, né, dessa proibição, que sairia da esfera penal, por ser considerada inconstitucional, mas iria para um outro órgão que a gente não sabe bem qual que também é outro modelo. Em Portugal, essas comissões funcionam muito bem, né? Mas a lógica portuguesa é toda uma lógica de atenção social, de integração social. O meu receio é que
se tenha uma punição na esfera administrativa, sem ter todas as garantias. Então, o que eu queria dizer é que a luta vai continuar, esse é um primeiro passo, né? A gente não pode também, eu acho que tem que acompanhar, iremos comemorar, claro, se o resultado for pela inconstitucionalidade, mas isso nada mais é do que uma primeira etapa ainda muito incipiente de uma grande transformação nesse modelo repressivo de política de drogas que a gente tem, que é exatamente, também não vai se resolver, na minha avaliação, só com a descriminalização do usuário, ainda que ela fosse plena, mas sim, somente vai ser resolvida quando a gente for discutir seriamente uma regulação consciente, responsável e um modelo não punitivo para lidar com as drogas hoje ilícitas. Perfeito, Luciana. O que você falou no final já me leva um pouco para o que eu queria te perguntar, que é, se a descriminalização de fato não vai resolver e na prática pode até piorar, um projeto de regulação da produção, da distribuição dessas drogas hoje ilícitas parece que é a única solução. E uma pergunta que o povo faz em casa, aquele que de repente ainda não está convicto de que esse é o caminho, o Brasil está preparado para essa regulação das drogas, para a gente legalizar as drogas? O que seria estar preparado? Essa pergunta do estar preparado já é uma pergunta um pouco complexa, né? Porque ela pressupõe que nós não estejamos, né? Quem fala isso, quem pergunta isso, pressupõe que nós não estejamos. Na verdade, o que eu respondo a isso é o seguinte, a saúde pública tem que estar preparada para qualquer cenário. Ou seja, porque não é a lei que impede, que aumenta ou que reduz o contato dos indivíduos com substâncias psicoativas. Esse é o primeiro ponto. Isso já é uma criação do proibicionismo, né? O proibicionismo se baseia na ideia que a lei tem alguma condição de interditar comportamentos no sentido de inibir as pessoas na sua prática. Se isso fosse verdade, com esses 100 anos de proibicionismo e com esses, sei lá, quantos anos, por exemplo, de criminalização do homicídio, nós já deveríamos estar, né, absolutamente isentos de qualquer crime, de qualquer situação problemática. Não é assim que funciona. O sistema penal, ele não resolve, nem a intervenção penal não resolve a questão que é social, é uma questão que a sociedade tem que lidar. O sistema penal, ele tem possibilidade de intervir para reduzir, para conter algumas situações, mas ele não intimida as pessoas. E eu falo isso para todos os meus alunos. Até parece que, em relação a qualquer delito, as pessoas pegam o Código Penal e fazem uma pesquisa. Não, eu vou escolher esse crime porque é o que não é criminalizado. Não existe essa lógica racional da escolha por praticar ou não crime. A prática de uma violação à lei, qualquer que seja ela vai decorrer de vários fatores que são sociais. E a lei não tem nenhuma condição de inibir comportamentos. Muito menos no caso de consumo de substâncias psicoativas, porque eles já fazem parte da cultura, já não tem como você querer, por meio da repressão penal, querer alterar comportamentos dessas pessoas dessa maneira. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente tem que lutar e defender a saúde pública, acesso à informação, à prevenção, para todas as condutas que podem vir a fazer mal a alguém. As pessoas têm direito a ter informação. Aqueles que são a minoria, que vão desenvolver algum tipo de dependência ou uso problemático com alguma substância, vão ter que ter acesso a todo tipo de atenção social, né, no sentido e público, gratuito, né? Agora, se a gente for esperar que o Brasil esteja preparado para alguma coisa, a gente não faz nada nesse país, porque tudo vai ter um custo, né? Agora, o custo não vai ser maior porque descriminalizou. Na verdade, já essa demanda é muito forte para aqueles que desenvolvem, né, em sua minoria, o uso problemático, já é uma demanda atual e a conduta está proibida. Então, aqueles que dizem também que vai aumentar o consumo porque descriminalizou, eu discordo. A gente não tem nenhuma evidência que isso tenha acontecido. Pode, no primeiro momento, até dar algum tipo de euforia, né, de algum tipo de despertar de interesse, mas isso não se sustenta a longo prazo. É o que nos demonstram outros países. E também o percentual de pessoas que vão demandar efetivamente de um acesso a algum serviço público, na minha avaliação, não vai alterar. Tá? Ele é um número de pessoas
que hoje, o Janot falou errado, na verdade, né? O que se aponta de nível de dependência seria de 9% a 10% no caso da maconha, no caso do crack, o maior número possível, o maior índice é 25%, entre 20% e 25%, o que já nos dá um indício que não é a grande maioria das pessoas vai ter algum contato com substâncias psicoativas e vai conseguir seguir sua vida e vai fazer aquele uso da melhor forma possível. Algumas poucas vão desenvolver algum tipo de dependência. E, para isso, o sistema de saúde tem que estar preparado, como tem que estar preparado hoje para uma pessoa que comer demais e ter um ataque cardíaco, ou para um fumante, né, que abusa do consumo de tabaco e tem um câncer de pulmão, enfim. Então, eu não gosto de responder essa pergunta nesse sentido da vinculação, porque eu acho que o Brasil tem que estar preparado para ofertar todos os tipos de serviços, independente de que tipo de serviços, né, saúde, educação, e assistência social para todas as pessoas. Isso não tem nada a ver com a lei penal. Agora, no caso das substâncias, especialmente as mais pesadas, como o crack, que se demanda, né, uma atenção maior, é importante que se diga que também não é uma questão só de saúde, é uma questão social acima de tudo. Quem vai desenvolver o maior uso problemático, por exemplo, de crack, o que se tem notícias, especialmente com a pesquisa da Fiocruz, né, que trouxe esses dados, a decorrência do uso problemático deles vai decorrer e vai ser intensificado pela falta de condições de vida, por serem usuários que moram nas ruas. Então, acima de tudo, a gente tem que garantir a dignidade daquela pessoa que eventualmente vai fazer uso ou não de alguma substância, e essa dignidade significa políticas sociais, não políticas penais. E temos que estar preparados para qualquer necessidade que a população tenha. E isso não deve guiar o legislador. Então, eu seguro mais um pouco a descriminalização, porque eu acho que isso vai ampliar os problemas do SUS. Ao invés de melhorar o SUS, piora e vai dificultar o acesso das pessoas a esse tratamento. Até porque se o uso abusivo de drogas feito por essa minoria que você falou pode causar problemas sociais, parece que a proibição causou enormes problemas aí que a gente também não estava preparado e nunca esteve para lidar com eles, né? Então não é uma questão de estar preparado, mas uma questão de ter coragem de mudar. Eu acho que é uma questão de mudar para melhor mesmo, né? O que as pessoas veem como negativo, eu com base em pesquisas que, por exemplo, vão mostrar o que aconteceu em Portugal, o que acontece é que Portugal ampliou o acesso de pessoas a tratamento com a descriminalização. Por isso que eu disse lá na minha fala, na verdade, a criminalização é que faz mal à saúde pública e não o contrário, né? Como se justifica a criminalização, que ela vai ser positiva para a saúde pública. O que eu sustento é o contrário, a criminalização ela é negativa para a saúde pública porque ela estigmatiza o usuário. E todas essas pessoas que pesquisam esse tema do tratamento, da dependência, vão dizer que a primeira batalha que tem que ter é contra o estigma, né? Uma pessoa estigmatizada, ela vai ser tratada como um indivíduo à margem da sociedade. E para que a pessoa consiga levar uma vida normal e superar aqueles problemas, ela vai ter que estar integrada à sociedade. A exclusão só agrava a questão social e a questão de saúde. Então, e a gente teve um impacto grande aí em números na cadeia, né, de pessoas presas por tráfico. E a minha pergunta agora, para a gente ir finalizando a nossa conversa, é um pouco mais técnica, aproveitar do seu conhecimento aí de direito penal, para perguntar, fala-se muito da anistia para os presos por tráfico, né? Se a gente viesse a legalizar a maconha, por exemplo, num primeiro momento, e essas pessoas que foram presas por venda exclusiva da maconha, sem nenhum outro crime associado, haveria a possibilidade dessas pessoas saírem da cadeia numa eventual legalização da maconha? Veja, isso vai depender da forma como a lei for escrita, né? Se a gente for pegar o exemplo do Uruguai, a legalização da maconha do Uruguai não significou essa abolitio criminis, que é como a gente chama, né, essa expressão em latim, que vai tratar disso. O que eu vejo é o seguinte, do ponto de vista dos direitos e garantias individuais, se houver uma lei, aí estamos especulando, né? Estou falando numa hipótese. Se houver uma lei que torne legal a conduta hoje prevista no artigo 33 do tráfico, né? Por um princípio geral de direito penal, desde que não houvesse nenhum outro crime envolvido, por exemplo, violência, uso de arma, etc., essas pessoas poderiam sim ser beneficiadas. Isso em teoria.
tá? Pelo abolicio crimes, que é um princípio que está previsto, inclusive, no artigo 1º do Código Penal, que diz que não há crime sem lei anterior e que também, posteriormente, vai se dizer que uma lei mais benéfica ao réu, ela tem seus efeitos retroativos, inclusive a abolição de uma conduta como crime é uma das causas de extinção da punibilidade daquela conduta. O Estado perde de ter o direito de punir aquelas pessoas, podendo seus efeitos retroagir, inclusive, para aqueles que estejam ainda cumprido pena, mesmo já com sentença penal transitada em julgado. Porém, isso vai depender muito, acho muito assim, prematuro ainda a gente pensar nisso, porque, de alguma forma, isso vai depender da forma como no futuro essa lei for redigida, né? Por isso que eu estou citando também aqui o exemplo do Uruguai, que o Uruguai isso não significou na prática essa situação. Mas que a gente tem de mais concreto em relação ao usuário, por exemplo, que seria a situação de hoje, aqueles que tiveram condenações com base no artigo 28 terão essas condenações todas anuladas, né? Declaradas por via da abolicio crimes, extinta a punibilidade. E não poderão contar como reincidência, nem sequer constar de registros oficiais. Isso é importante que se diga, né? Ou seja, o fato se prevalecer o voto do Gilmar, essas pessoas não vão poder mais estar estigmatizadas, não vão poder mais estarem registradas como criminosos, que é o que acontece hoje, né? Que isso está na ficha penal dessas pessoas. Perfeito, Luciana, foi muito esclarecedora a conversa com você, agradeço muito aí a dedicação de ter participado, acho que o pessoal lá de casa vai ficar muito feliz de acompanhar essa conversa. Obrigada pelo convite aí, foi um prazer aqui participar com vocês desse congresso. E bem, fica à vontade, se quiser dar mais uma palavrinha para o pessoal que está torcendo, esperando com muita ansiedade esse julgamento do STF, dá uma mensagem para eles de, sei lá, positiva, não sei. Eu estou com muita esperança, acho que a gente tem chance de ter uma resposta positiva, só não sei quanto tempo vai demorar, então o pessoal que está ansioso não tem como garantir quando é que vai ser. A previsão agora é que o ministro Fachin devolva a partir do dia 9 de setembro, e outros ministros podem votar, outros ministros podem pedir vista de novo. Então, acompanhar de perto e torcer para a gente ter aí um resultado positivo.